E na terça-feira passada, no Céu Curuçá, fizemos uma parceria também com a UMES, né? Veio o presidente da UMES, a União Municipal, os estudantes secundaristas. Então ele veio, como se forma o Grêmio. Então essa é uma outra ação, fortalecimento dos grêmios e criação dos gestores que abrirem para essa ação. E uma instância privilegiada para a gestão democrática é o Conselho Escolar. O Conselho Escolar tem várias finalidades dentro da escola e aí pressupõe a participação de toda a comunidade nas ações da escola, dentro da lei, prevê a lei. E aí o que nós pensamos? Sai a lei, a gente cria os CRECES e esses CRECES ele é deliberativo e o que decide aqui no CRECE a gente leva para o Conselho Escolar e fortalece as relações do Conselho Escolar. Tudo bem? Na reunião passada, nós havíamos feito um formato de assembleia que nós acabamos fechando, que era o seguinte, o primeiro momento seria uma breve formação para nós nos apropriarmos das questões políticas e levar essa apropriação que nós tivemos aqui para dentro da escola. Então, pensando nesse prospecto de assembleia, nós temos a pauta aí, então, tivemos o acolhimento, café, e no segundo momento é a formação. É uma pequena conversa com vocês sobre democracia, né? Diferença de Estado, diferença de governo, democracia, hegemonias dominantes, o termo política, por que está tão desgastado esse termo. No segundo momento, nós iremos fazer a leitura da ata, tá? Considerações sobre a ata, abertura para falas, se tiver alguma deliberação para fazer, votar as deliberações, ratificação do calendário e encerramento das atividades. No terceiro encontro, nós queremos chamar a executiva do CRECE para falar sobre o CRECE, o que é, e trabalhar a legislação na íntegra. Tá? Se vocês olharem aqui a legislação, é um recorte que eu fiz, eu coloquei três aspectos da lei, que são os objetivos, das atribuições do CRECE e da composição. Então, o objetivo é articular a participação dos membros do Conselho Escolar. Uma das demandas dessa Assembleia e do CRECE é nós trazermos boas ações que nós temos dentro da escola, compartilhar e levar para as outras escolas, o que está dando certo. Então, cada escola é um universo diferente. Então, existem ações dentro de uma escola, não tem outra. Compartilhar entre todas as escolas quais são as boas ações para nós estarmos divulgando e tentando ampliar essas boas ações. Um segundo aqui, ela tem um caráter deliberativo. Assim como o Conselho Escolar, nós temos esse caráter que é fazer encaminhamentos, deliberar e fazer os encaminhamentos, inclusive de plano anual da Diretoria Regional de Educação. Tá? Isso está bem claro na legislação. Terceiro, o CRECE se norteará pelos princípios da democratização de gestão, democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação. Então, quando nós estamos falando desses três itens, estamos falando de qualidade de educação para os nossos filhos, nas nossas escolas, melhoria de convivência, melhor gestão de sala de aula, melhor transposição didática. Então, nós estamos pensando em todas essas questões que estão dentro das nossas escolas. Dos objetivos do CRECE. Então, articular a participação dos membros do Conselho de Escola, democratizar o acesso e a gestão dos espaços escolares colegiados intermediários de uma perspectiva horizontalizada e fortalecimento do Conselho de Escola. Então, o objetivo maior do CRECE é o fortalecimento do Conselho de Escola. Então, a nossa ação aqui no CRECE não termina aqui. Nós somos multiplicadores. Nós saímos daqui e levamos as demandas que foram tiradas daqui para o Conselho de Escola e fazemos a discussão dentro do Conselho de Escola. Isso é fundamental, porque senão perde o sentido do CRECE. É o fortalecimento dos conselhos escolares. As atribuições, né? Então aqui nós temos, eu tirei 7 perspectivas aqui dentro das atribuições. Eu queria só salientar uma, que é a criação do nosso regimento. Então vai ter um momento que nós vamos ter de criar o regimento do CRECE. Aqui o nosso regimento. Tá? São as leis que nortearão o CRECE. E aí da composição. Só para vocês saberem, nós teremos que ter essa composição.
Então, o que preconiza a lei? Representantes da DRE, 2, e 2 membros de cada conselho de escola, sendo preferencialmente um servidor e outro membro da comunidade. Então, por isso, de quando nós ligarmos para as escolas, nós pensarmos em privilegiar os membros da comunidade. E aí um funcionário da escola também. Aí não está dizendo qual funcionário, que instância ele está, se é agente de apoio, se é do corpo docente, se é da gestão, enfim. Aqui está apenas que é um servidor. E dos encontros. Então nós temos 2 tipos de encontros. São as assembleias ordinárias, que nós já agendamos, fazendo uma agenda propositiva, e nós temos também as reuniões extraordinárias. Tudo bem? No terceiro encontro, nós vamos trabalhar com mais propriedade essa legislação. Eu trouxe para vocês saberem do que se trata essa assembleia. Porque nós fizemos a primeira nós deliberamos algumas questões, mas ficou pautada na construção da agenda, ficou pautada em algumas falas, fizemos alguns encaminhamentos, que foi a criação do WhatsApp, fizemos outro encaminhamento que era a comunicação mais ágil. Agora, quem não faz parte ainda do processo de comunicação, que nós estamos nos comunicando quase que diariamente, então deixa aí o telefone, nós vamos agilizar as informações. Tudo bem? Então nós vamos para a segunda parte aí, que é uma conversa que nós vamos ter. Nós vamos começar do macro, que é o que é Estado, o que é democracia, para depois ir para o micro, dentro da escola, que são os conselhos escolares. Tudo bem? É uma conversa. Aí, como é uma conversa, é um diálogo, eu falo, vocês falam também. Aí só a gente levantar a mão, se fazer alguma intervenção, alguma fala, está aberto aqui para nós fazermos essa conversa. Bom, o que nós vamos ver agora são 3 aspectos, então: o que é Estado, democracia, uma breve apresentação, e em seguida, política. Política é uma palavra que se fala, os estudiosos falam polissêmica, ela tem vários sentidos. Só que quando a gente fala em política, a gente tem uma visão pejorativa. Quando a gente fala em política, a gente já pensa logo em roubo, corrupção, e na verdade política não é isso. A origem da palavra política, nós vamos dizer que é um sentido totalmente antagônico a esse. Quando a gente fala de Estado, a gente pensa numa coisa abstrata. Se eu tentar definir o que é Estado, muitos de nós não vamos conseguir definir. Por quê? Eu acho que é uma coisa que está longe, que está... E o Estado é uma coisa que foi construída por nós, pela sociedade, e é relativamente fácil de se entender. E tem uma diferença entre Estado e governo. Tudo inicia aí na Idade Média, mais ou menos século XI, o que acontece no século XI? Existiam esses feudos, e esses feudos eles são mini territórios dominados por um senhor feudal. E eles são independentes, eles são autônomos, autossuficientes. Então, a partir do século XI, o que acontece? Por vários motivos, existe um excedente de produção e os servos também começam a crescer em número. Esse excedente eu tenho que vender. E aonde que eu vou vender esses excedentes? Em feiras. Com o passar do tempo, essas feiras se tornam permanentes. E essas feiras são chamadas de burgos. Burgos são pequenas cidades, fortificadas, enfim. E quem morava no burgo eram os comerciantes, que foram chamados de burgueses. Só que como cada feudo era independente, cada feudo tinha a sua moeda, tinha o seu peso, a sua medida, e esses burgueses não conseguiam comercializar. Então o que eles fizeram? Vamos pegar um rei, vamos pegar o feudo mais forte aí, vamos dar grana para esse cara, e esse cara vai nos ajudar a fortalecer o nosso comércio. E feito, começaram um processo de monarquia absolutista. Nesse sentido, o rei ele veio unificando a moeda. Então, várias moedas, eu unifico uma só, facilita o meu comércio. Formação de um exército único, mesmo peso, mesma medida, unificação dos impostos, criação da leis e um corpo burocrático. Burocracia significa, é uma palavra que é um amálgama de uma palavra do latim e do francês, significa bureau, escritório, e cracia, poder. Então, o poder do escritório
Então, é como se fosse um escritório, pessoas fazendo leis, mas burocracia nós entendemos como algo demorado, algo... Quando fala, é um processo burocrático, é demorado. Processo burocrático que passa por leis, passa por instâncias. Então teve o juiz, a formação das leis, a formação da moeda, a limpeza. Então todas essas questões se faz na burocracia. O Estado nada mais é que a junção de tudo isso. Então, se eu pudesse fazer uma comparação de Estado, seria o quê? Uma empresa hoje. Eu trabalho numa empresa, trabalho numa escola, as nossas vidas não são regidas lá na escola por leis? É como se essa escola, as leis fossem o quê? O Estado. A lei, ela permeia as nossas vidas e norteia as nossas vidas. Então, o Estado, ele é diferente de governo. Tem um filósofo chamado Aristóteles, que ele fala que existem 3 formas de governo. E ele fala que existem formas normais e anormais. Então, a escola. Como que eu vou administrar a escola? Então, essa administração é que é o governo. O diretor ele pode ser mais democrático, menos democrático, liberal, autoritário. Então, essas são as formas de administrar a escola. O governo administra o Estado que permeia as nossas relações pessoais, aqui cotidianas. E aí ele fala da monarquia. Quando o rei governa para o povo, é uma forma normal. Porém, quando o rei ele governa em legislação própria, legisla para benefício próprio, ele se torna um tirano. A aristocracia significa governo de poucos. Então, quando a aristocracia governa para o povo, é uma forma normal. Quando não, é oligarquia. E aí nós temos um exemplo de oligarquia aqui no Brasil. República do Café com Leite, na década de 30, foi uma república oligarca. Eles faziam as leis para benefício próprio. Teve um momento, em 1926, que houve uma greve, e o preço do aluguel subiu, e aí a população se rebelou. O Washington Luiz, que era o presidente da época, falou assim, isso é caso de polícia, mete o pau. Eles não têm que indicar nada. Então nós legislamos por conta própria. E nós temos a democracia, que é uma forma de governo, mas a democracia pressupõe o quê? A participação de todos nós. Se não houver participação de todos nós, a democracia fica impura, que é a demagogia. E é o que nós estamos vendo agora no momento. Vivemos uma demagogia, mas é um processo, gente. Se a gente pegar a história do homem, para nós 80 anos é uma vida. Na história, 80 anos é um fiozinho, não é nada. Então, às vezes, nós vemos passeatas na rua dizendo que voltar para a ditadura, fim da democracia, a democracia está em crise. A democracia não está em crise, ela está em construção. Não foi ainda construída a nossa democracia no país, ela é recente. Então, eu não posso falar que a democracia está em crise. É algo que está em construção, não pode estar em crise. Ela está se construindo, está se movimentando. Então, não é o momento agora da gente falar que está em crise, mas o momento de nós fortalecemos a democracia. Como que se dá isso? Com a participação de todos. Eu peguei uma charge aqui para a gente pensar. Tem aspectos aqui que são de democracia, mas tem outros aspectos que não são. Se você ouvir a fala da pessoa, tem aspectos de democracia. Ela fala lá, eu agradeço por nesse país não existir mais perseguições, torturas, mortes de presos políticos, por não haver mais censura à imprensa e mais nenhum intelectual exilado. Então, esses são fatores que estão dentro da democracia. Porém, se eu pegar a charge no contexto, no desenho, eu não vivo uma democracia. Eu não estou vivendo uma democracia. Onde que ela está aqui? Ela está num terreno baldio, provavelmente desprovida das necessidades básicas do ser humano. Então, quando a gente fala em democracia, leva em conta a fala, mas leva também em conta o artigo 6 da Constituição Federal, que são dos direitos sociais das pessoas, do cidadão. E quais são esses direitos sociais? Educação, saúde, lazer, habitação, transporte. Então, esses são os direitos. Se esses direitos não forem garantidos para o cidadão, nós vivemos uma democracia plena. E aí, uma outra questão que nós temos que nos pegar, que a mídia costuma falar, que precisamos ter igualdade na sociedade. Isso, teoricamente, eu vejo como igualdade algo bom para a sociedade, mas não é boa. Uma coisa é eu pegar e falar em igualdade. Então, eu tenho uma pessoa que ganha R$100
Eu falo para ela, vou dar 10% de aumento para você. É significativo os 10% para essa pessoa de R$100? É significativo. Agora, uma pessoa que ganha R$1, 10% é significativo? Não é significativo. Então, quando a gente fala em democracia, nós temos que falar em equidade. Equidade são valores diferentes, mas para que todos alcancem um patamar de bem-estar. Né? Então, quando eu estou falando das cotas raciais, quando eu estou falando de uma política mais voltada para o Nordeste, então, isso eu estou falando de equidade, é porque o Brasil todo esteja numa condição de plena cidadania. E a gente tem que educar os meninos para que eles vão para a universidade. Todas as políticas estão sendo voltadas no final para isso. ProUni, isso, aquilo. Com todos os esforços que é assim, admirável e que de fato a gente avançou, menos de 20% da população brasileira está na universidade. Então não tem uma política fortalecida para quem não chega à universidade. Porque quem chega na universidade deveria ser quem tem aptidão para ser cientista, para ser, né, e tal. Então, por exemplo, vamos pensar um país, esquece a questão ideológica, mas que o modelo de educação é o melhor da América Latina, Cuba. Então, quem vai para a universidade, primeiro que a escola não é uma mercadoria. Não é um mercado que você vende escola X é melhor, universidade X é melhor e tal. Quem chega à universidade é um processo construído. Precisa de 1000 médicos, então vai ter 1000 médicos formados. Precisa de 1000 engenheiros, vai ter 1000 engenheiros formados e o sistema educacional se organiza para isso. Mas precisa de técnicos também. E aí o sistema educacional se organiza para isso. E a população vai sendo organizada. Não estou dizendo que não tenha problema, mas estou falando que no modelo educacional eles conseguiram chegar a essa concepção. Qual o problema que eu vejo do Brasil? A gente faz um esforço para pensar a questão da qualidade, mas quem não passou no vestibular não é considerado que é bem sucedido. Então é derrotada, 85% da população é derrotada. Está trabalhando, está produzindo, está lá fazendo, está bancando o país, mas a sensação é que não venceu, porque quem vence é quem chegou na universidade e tal. Então eu acho que pensar hegemonia é isso. Qual é o pensamento hegemônico? É esse que diz que só vence quem chegou na universidade, quem tem aquele carro, quem tem tal coisa e tal. Nós durante um tempo não participavam efetivamente do conselho de escola, muitas vezes não tinham nem conhecimento, as outras pessoas que não faziam parte do conselho, muitas vezes não tinham nem conhecimento do que era discutido, e a participação era pequena. E num determinado momento na unidade, nós passamos por um problema que a gestão queria fazer uma mudança na organização da unidade, né? A organização, dividindo os turnos em Fundamental 1, Fundamental 2. E isso gerou uma insatisfação muito grande, porque iria prejudicar uma boa parte de professores, funcionários da unidade. E aí foi quando o pessoal caiu na real, que o conselho de escola é que tinha a decisão, é que tinha o poder, que não era o gestor que tinha o poder nas mãos de decidir o que fazer. E aí as pessoas começaram a participar, inclusive eu, que até então eu estava iniciando o processo de participação no conselho de escola, dando as minhas opiniões, sugestões, questionamentos, incomodando, porque eu percebi isso, que quando a gente começa a questionar, a participar também incomoda, né? Porque quando a gente tem um gestor autoritário, é conveniente. É conveniente quando não há participação. E aí começamos a participar, a articular, e aí foi quando o conselho, né, com a sua soberania e a participação, conseguiu reverter o quadro. E ontem eu tive uma reunião também de conselho e agradeci também a participação das pessoas, porque eu pude ver essa mudança, né? Os pais indo mais, os alunos. E então é isso. Quando eu iniciei como presidente no conselho de escola, até uma colega falou para mim, mas Alessandra,
Quer dizer que isso é a política. Eu falei, o Conselho tem as articulações políticas. Ela falou, eu não tinha. Então, quando fez a leitura do texto do analfabeto político, eu lembrei desse fato, porque às vezes até entre os colegas na escola não tem essa consciência política. O que falta é a consciência política, o que falta é a articulação, a participação. E o que eu agradeci ontem na escola, que essa participação surgiu reflexo. Hoje a escola está bem melhor, hoje tem mais participação, hoje as pessoas têm mais consciência do que está acontecendo. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. É difícil, muitas vezes a gente tem que se organizar, fica até sobrecarregado, mas eu acho que vale a pena. Então, esse é meu comentário. Tá? Obrigada pela oportunidade. Sou Francisco, da MF, doutor João Augusto Breves. Primeiro, apenas parabenizar a todos os presentes que estão aqui, né, que deixamos lá, né, nossa cama de manhã, frio, estamos aqui. Parabenizar aqui aos organizadores. Obrigado pela bela palestra aí, tá bom? Não é puxar saco não, conheço, mas não é, tá? E a mera informação, né, também depois de uma deliberação. Lá na nossa escola, sou presidente lá há 4 anos do conselho, né, 4 anos seguidos. A gente foi eleito, não imposto lá, tá? Eleito. De início, a participação era mínima entre os segmentos. O segmento maior era os professores, né? Sempre, eram os professores ali, os funcionários. Com a abertura à gestão da escola, né, da abertura da gestão da escola e a mobilização dos professores em falar nas reuniões de pais, né, da importância do conselho, isso já em ata, né, feita pela própria gestão, pelos próprios professores. O que nós temos hoje? Aqui nós temos um jornalzinho que é o da imprensa jovem, que é o professor Sidney, que é o coordenador, né, depois vocês podem estar pegando, ele pode estar distribuindo, que mostra, né, o avanço que nós tivemos. O avanço que nós tivemos em relação à participação dos segmentos. Estamos até conversando hoje, né? Chegamos bem cedo aqui, né? A participação, o avanço que nós tivemos em relação aos segmentos. Se vocês perceberem, está bem cheio aqui a nossa reunião, nossa primeira reunião. Nós temos 18 pais, ou seja, né? Temos 6 pais ali já em reserva, né? Como diz, e os 6, e os 12, né? Titulares e os adjuntos, né? Vamos dizer assim, os suplentes. Temos lá os 6 alunos e mais 6 suplentes. Temos os 10 professores e os 5 suplentes. E os funcionários também. Ou seja, temos o quadro completo hoje do nosso conselho, né? E quando é convocado para a reunião sempre nós temos ali os segmentos presentes, sempre, né? Se não está o titular, tem lá, né, o suplente, né? Então isso foi importante, né? Na última reunião, principalmente esse ano, nós tivemos o segmento completo. Mas por quê? Devido à mobilização, né? A abertura nas reuniões, as convocações, a abertura para que os pais participassem, né, da escola. E com isso nós conseguimos muitas coisas, né? Conseguimos muitas coisas. O Ricardo já trabalhou lá, na época que ele trabalhou, hoje em dia a escola com certeza está bem melhor, né? Já está bem melhor, por quê? Por causa dessa participação. Então acho que assim, um encaminhamento importante a divulgação do conselho, né? A importância do conselho, né? É lógico que temos problemas? Temos, porque às vezes tem pessoas, né, ou isso já pessoas da própria escola, às vezes, que confundem assim, que o conselho é só para decidir o que ele quer, né, o que é melhor para ele, né, uma política única. E não é isso, o conselho é para decidir o que é melhor para todos, o que é melhor para a comunidade, o que é melhor para os alunos, para a unidade escolar, né. Isso é uma complicação que nós temos, acho que em todo lugar, né, pessoas que pensam que assim, não, eu estou lá, eu quero que a minha opinião prevaleça, o que é melhor para mim a mudança da sala X, né? Colocação de uma sala ambiente na sala X só, né? Não. O que foi decidido, por exemplo, no conselho? Sala ambiente. Esse ano nós estamos com sala ambiente na escola, né? Que melhorou muito. Os professores, né, que eram contra de início, depois viram, não, realmente melhorou muito. Facilita, né? Foi decidido em conselho, em 2013, 2014 está funcionando, né? As salas, né, os campeonatos que ocorrem, né? A abertura da escola para as Olimpíadas, para as provas que surgem no meu tempo aí, né? Por exemplo, a UPA, né? A Olimpíada Brasileira de Astronomia. Você fala, pô, mas né, na escola pública, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, tivemos, né, inclusive inscrições, vários alunos que ganharam medalha, olha só, né? E é uma prova difícil, vários alunos que tiveram até medalha de ouro, né?
eu vou entre aspas, né, mas é como se fosse, né, comparativo, tá bom? Então, curso de xadrez, futebol, e só lembrando que a última reunião, né, reunião nossa está aqui, ó, foi gravada, quem quer vir participar, está aqui no site, né, escolabreves.educaps.com, no jornalzinho que vocês vão pegar tem, tá bom? Tá lá, a sua proposta é ampliar a divulgação dos conselhos. Ampliar a divulgação na escola dos conselhos, né? Tá bom. E assim, nas reuniões de pais principalmente, né? Levar o que é o conselho, né? A importância do conselho, né? Tá bom? Muito obrigado. Da mesma forma que a pessoa que me antecedeu, também queria parabenizar o coletivo aqui, né? Não é fácil levantar cedo, se deslocar. Legal, eu queria me apresentar. Eu me chamo Nelson Bueno de Almeida. Eu costumo dizer que eu sou educador. Eu preenchi uma ata que foi para o cartório e eu tive que retificar a ata, porque eles quiseram que eu colocasse. Eu sou diretor. Não, tem que mudar, você é diretor. Eu falei, eu sou educador. Uma polêmica, mas tudo bem. Então eu sou diretor da EMEI professora Edi Greenfield. Edi Greenfield fica na cidade de Kemmel. É a escola, é a periferia da periferia. Tá? Nós estamos na divisa com Poá, Ferraz e Itaquá. O bairro Cidade Kemmel é dividido em 4 municípios. Tudo bem? E com relação ao conselho, eu costumo dizer que eu prefiro errar com a maioria e acertar com a maioria. Né? É muito interessante você decidir. A possibilidade de erro é muito menor quando você é transparente, quando a participação é efetiva. Né? E essa é a ideia que a gente vem tentando construir ao longo do tempo. Eu queria dizer também que eu estou com 35 anos de magistério. Poucas vezes... Você quer falar de idade? Idade é um pouco mais. Eu estou com 35 anos de magistério e poucas vezes eu tive a oportunidade de estar num coletivo como esse. 35 anos, foram poucas vezes. Então, eu quero parabenizar esse grupo. Tá? Eu queria dizer o seguinte, quando ele fala em política, eu fiquei atento, esse conceito de política. Eu costumo dizer que a gente faz política na igreja, a gente faz política com a mulher, com o parceiro, com a parceira. A relação política ela tem que ser repensada e reconstruída sempre. Né? Nós temos dificuldade de parar e pensar a nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Como está a minha vida? Que caminho eu estou tomando? Nós temos dificuldade de fazer isso. Né? Então, essa coisa de fazer política, a gente tem que recuperar dar um sentido especial, dar um significado muito especial para essa palavra política. Né? A gente tem todo um movimento contra... Né? Hoje a tendência, quando ele fala do coletivo, é fazer com que a população saia da política, né? E os espaços serão ocupados. A gente está vendo aí na imprensa quem está tentando ocupar esses espaços. Eu queria dizer também que eu queria apresentar uma proposta que parece que tem de tema, né? Eu não sei em que momento, eu vou fazer um contato com uma pessoa, eu queria trazer um ex-aluno nosso que se formou em medicina em Cuba. Tá? Para quem tem preocupação com relação a Cuba, hoje todo mundo está preocupado com Cuba, né? Isso aqui vai virar uma Cuba, não sei o quê. Fiquem tranquilos, não vai virar Cuba. Eu garanto para vocês que isso aqui não vai ser Cuba. Para ser Cuba, teríamos que ter um índice de analfabetismo zero. Não temos condições de fazer isso. Para ser Cuba, nós teríamos que ter um índice de mortalidade zero. Nós não temos. Para ser Cuba, nós teríamos que ter um índice de criminalidade quase zero. Nós não temos. Então pode ficar tranquilo, não vai virar Cuba. Nós vamos ter que viver do jeito que a gente pode viver aqui. Tá certo? Eu faço parte de um cursinho pré-vestibular para aluno carente chamado Uniafro, que saiu de um outro segmento chamado Educafro, do Frei Francisco. Tem gente aqui que conhece. Tudo bem? Eu sou do município de Poá. Então lá nós formamos, ao longo dos 15 anos de Educafro e Uniafro, nós formamos mais de 150
alunos. Né? E uma coisa que a gente sempre falou no cursinho é o seguinte, a gente está falando de qualidade e tal, eu vou além, que ser humano nós queremos formar? Né? Que cultura a gente quer dar para esse ser humano? Quando um amigo apresentou aqui o Adolf Hitler, era um dos caras mais cultos da época. Inteligência, cultura, mas para que ele usou a sua cultura e a sua inteligência? A serviço de que ele colocou isso? Então, quando a gente discute conselho aqui, a gente quer discutir a qualidade do conselho. Não é só a participação. É a qualidade. Que conselho que a gente quer? Que caminho que a gente tem que levar esse conselho? Então, eu gostaria de propor, de trazer um dos nossos alunos aqui, que se formou, o mais recente. Eu acho um dos casos raros. Inclusive, a colega teve uma atividade nossa lá. Imagine um negro, favelado, ajudante de pedreiro se tornar médico. É possível? Isso aconteceu. E ela... Eu esqueci seu nome. Adriana, desculpa, Adriana. A Adriana teve uma atividade. Nós fizemos uma atividade, nós arrecadamos dinheiro, levamos a mãe dele na formatura dele. Lá em Havana. Eu estou falando isso por quê? Porque é possível, gente. Né? A gente falar que não é possível sim. Como que não é possível? É um relato de emancipação, né? Isso é fantástico. Esse relato de emancipação é fantástico. Então eu estou dando esse testemunho, eu estou falando isso porque é legal, gente. É uma participação. Então eu gostaria de trazer uma dessas pessoas aqui. Quer dizer, eu vou ver esse calendário, ver que momento dá. Até para participar, como é feito esse processo educacional lá, né? A gente costuma dizer aqui que a nossa educação é pública, é gratuita. Não é pública, mas não é gratuita, gente. Nós já fizemos o cálculo, quanto custa um aluno nosso na rede pública? São muito caros. Né? Salário de professor, telefone, água, luz, o que mais? Uniforme, merenda. Alimentação. Né? Tem um custo, é um custo significativo, que a gente tem que repensar, a população tem que vir com a gente, entender que ela tem que ter o sentimento de pertencimento. Essa escola me pertence, eu faço parte. E a partir do momento que você consegue esse tipo de coisa, fica melhor a relação. O trabalhar é melhor, trabalhar dessa forma. Para nós que estamos lá profissionais, é muito melhor você ter esse prazer do relacionamento, da convivência, da participação. Então, basicamente é isso. Para fechar, eu queria só dizer o seguinte, né? É qualidade. Né? Nós queremos participação, nós queremos qualidade e nós queremos estar constantemente repensando a formação, né, do profissional lá, a formação da criança, a formação do gestor, enfim, tudo. Tá bom? Muito obrigado. Tá. Meu nome é Patrícia, eu faço parte do conselho, eu sou mãe de aluno, eu estou fazendo parte do conselho já há 3 anos, meu filho está na 3ª série, e para mim o conselho... Qual escola, Patrícia? Com a escola Vicente Amar. Obrigada. E assim, é igual eu comentei com o professor, né? Para mim é tudo muito novo, porque eu tenho meu filho, ele é especial, o Gabriel tem paralisia cerebral. Então, um dos motivos que eu resolvi entrar no conselho, na PM, e estar conhecendo mais a profundo o trabalho da escola foi por causa do meu filho. É igual eu comentei com o professor, ali, no momento aqui da reunião, eu falei assim, eu posso citar, porque assim, eu tô no conselho, é possível, porque estão falando da escola, falando dos alunos, né? Mas, e os especiais? Porque eu vejo uma outra realidade, eu vivo isso diariamente. Então, eu chego nas escolas, não é uma crítica, porque eu também estou aprendendo. Temos espaço. Temos espaço, né? O espaço é esse. Mas eu cheguei num momento lá na escola de me ouvirem, eu chegar e falar, relatar, solicitar, ver o que é possível ser feito com o meu filho. E olha que o Vicente, eu escuto dizer, né, e vejo lá, é considerado uma das escolas que tem mais acesso à deficiência. Tem muitos deficientes ali, a escola é ótima, tem um trabalho bem bacana. Mas mesmo assim, teve momentos que eu me senti com bastantes dificuldades, né, sobre a interação do meu filho, sobre como professor.
porque eu, Patrícia, essa inclusão que falam, para mim ela não existe. Dessa forma que ela é colocada. Eu não sei, eu estou falando de uma forma bem leiga, porque eu não conheço a profundo. Mas para mim ela não existe. Porque eu sei que os professores, quando se formaram para dar aula para crianças, entre aspas, normais. E aí eu vendo tudo isso, o ano passado o ano retrasado, em 2013, eu tendo tanta dificuldade para poder explicar a situação do meu filho, porque as pessoas me olhavam assim: calma, Patrícia, você é muito ansiosa. O Gabriel vai desenvolver, calma. De tanto eu ouvir isso, não, a gente não tem só o seu filho, a escola é no geral, tem que ter o olhar geral. Eu resolvi, falei assim, eu vou estudar. Eu preciso entender o que é essa pedagogia. Eu preciso compreender como as pessoas lidam, como que foi constituída essa instituição. Eu não sei se está, me desculpe se eu estiver saindo fora do tema, me fala. Eu quero conhecer, porque eu preciso compreender isso. E aí eu resolvi fazer faculdade, eu estou no meu 3º semestre de pedagogia. A escola foi bem legal comigo, a diretora lá, a Rosana super aberta para conversar. Tanto é que hoje eu faço estágio lá no horário que o meu filho estuda, porque eu não tenho possibilidade em outro horário, porque minha vida é corrida, o Gabriel tem ACD, tem medicamento, tem acompanhamento médico, é uma rotina bem... Ele não tem uma rotina igual uma criança normal, de brincar. A rotina dele é mais hospital, o tempo todo. E com isso, eu tenho visto na escola, por mais disposição que os professores tenham, por mais carinho, atenção, mas falta muito informação. Que são várias síndromes, são várias deficiências. E mais, eu tô lá dentro, como estagiária, eu tenho visto também o quê? A deficiência maior nas escolas é emocional dos alunos, né? O afeto, o carinho. Então eu fico assim, tem hora lá. Meu Deus, tem os deficientes, né? Não sei nem se pode usar mais esse nome, né? Lá. E também tem as crianças que têm dificuldades. Os professores têm que lidar com tudo isso. Né? Os pais que muitas vezes você tem um acesso, outros não permitem o acesso. Você não consegue se comunicar. Então eu não sei, porque eu sou muito leiga ainda. Como eu disse, eu estou aprendendo, né? Estou descobrindo. Né? E não, em comparação a quem está 20, 30 anos, né, no estudo, como o professor falou agora, né, 35 anos, nossa, eu me sinto, olha, assim, eu converso com vocês falando, eu fico. Mas espera aí, o que a gente está buscando? Porque é um conjunto, né, é para todos, tá, é para todos, mas o que é esse todos? Sabe? Porque eu deparo, sempre sou barrada, sempre há uma... eu olho, às vezes, a educação, tem um muro ali, você vai, bate de frente nesse muro e volta. Porque tem as leis, eu ainda estou conhecendo. Mas eu começo a ver, eu falo, mas espera aí, igual uma criança que tem autismo gravíssimo. Como pode ela estar dentro de uma sala de aula, num 5º ano, ninguém sabe como trabalhar, tem o Cefai, hoje eu sou estagiária do Cefai, vou começar agora quarta-feira pelo Cefai, para me conhecer. Então eu resolvi entrar dentro para a melhoria do meu filho, porque hoje está na 3ª série, ele é muito bem assistido na 3ª série, mas quando estiver na 5ª, que é considerado módulo, né, que fala, professores que vai mudando, tem professor de matemática, geografia, módulo, né, é isso? Como que vai ser? Como que esses professores vão lidar com o meu filho? Será que ele vai entender? Não só o meu filho, as outras crianças. Como é nós como família, na escola, o conselho, sabe, porque não adianta, a maioria dos pais vão lá e reclamam, mas não é só o reclamar. Como que a gente pode resolver isso? Patrícia, deu. Então eu peço... O seu encaminhamento é uma dúvida, mas é uma angústia, né? É uma dúvida, porque... né? Como encaminhar as questões, né? Como encaminhar as questões dos alunos deficientes na escola. A inclusão, né? E no geral, tá? Obrigada, Cecília, meu... Cristóvão da Luz, né? Que está no Itaim Paulista. E... hoje eu vim assim, vou ficar bem quietinha, não vou falar. Mas a Patrícia, a minha fala é específica para você, assim. Eu também entrei na educação por causa dos meus filhos, né? Longe de comparar, que graças a Deus
eu não tive nenhuma dificuldade em questão de saúde com eles, né? Mas a angústia não é somente de quem tem um filho deficiente, né? A gente tem demandas, N demandas, né? Dentro de uma escola que muitas vezes não está preparada para receber toda essa diversidade. Mas a luta, Patrícia, é diária, né? É a gente levantar todo dia de manhã e pedir que dentro de nós a gente tem que ter uma iluminação realmente para conseguir resolver a angústia que chega até nós, né? E eu vejo isso muitas vezes nos meus alunos, vejo isso no dia a dia com os pais, vejo isso às vezes na direção, né? Que a gente se depara com momentos que a gente não tem muito solução. E a solução, ela está muito na fé que a gente tem no dia a dia e da união. É isso, assim. Porque quando eu também escutava as mães reclamando lá na porta da escola, eu morava em Itaquaquecetuba e eu tinha assim, falava, nossa, mas por que estão reclamando tanto, né? E por que falam tanto? E aí eu comecei a entrar no conselho, a entender o que era uma escola. E eu trabalhava com arte, né? Então comecei a tentar somar com as professoras aquilo pouco que eu sabia. E assim foi fluindo. Na época que eu fui estagiária, eu também trabalhei no Vicente Amato, uma ótima escola. A Rosana é uma pessoa maravilhosa, né? De uma abertura, assim, uma grandeza, uma visão à frente do seu tempo, né? Então, o que eu tenho a dizer para você é isso. A angústia, assim, a minha família também estava muito doente na época que eu escolhi a pedagogia. Porque meu ex-marido, ele era um dependente químico, né? E eu vi essa doença chegar nos meus filhos, né? E assim como naquela época, há 10 anos atrás, a doença estava na minha família, eu vejo também famílias doentes, né? Talvez pelo processo também de dependência, mas por outras questões, né? E quando você falou, assim, o que me tocou ali foi quando você falou que a doença está emocional, né? Então, a gente procurar a solução através dessa cura emocional. Eu acho que é o caminho que a gente deve seguir. Essa cura emocional, ela nos fortalece para a gente transpor, né, todas essas questões. Então, depois eu fui encontrar na pedagogia, na psicologia, muitas soluções para muitas questões, mas ainda estamos muito aquém, né, de muitas coisas. Então, a gente vem aqui para somar. Obrigada por tudo, viu? Obrigada. Sou conselheira municipal de defesa de direitos da criança e do adolescente da cidade de São Paulo. E a respeito dessa questão da inclusão falada aqui, muito bem falada, sobre a questão que as escolas têm a boa vontade de atender essas crianças com necessidades especiais, com deficiência, e que, na verdade, a gente ainda não está num padrão e numa forma adequada mesmo, a gente não conseguiu inserir de fato essas crianças. Só que assim, nós tivemos uma reunião com o secretário Chalita essa semana, a Secretaria de Direitos Humanos, juntamente com o secretário de Educação, e a proposta do Conselho é fazer projetos especiais voltados à questão da inclusão nas escolas, principalmente da periferia de São Paulo, porque a necessidade é muito grande. Então é isso, a gente está tentando buscar essa solução, essa implantação nas escolas, via conselho e via outras coisas também. Bom dia a todos. Eu sou a Ildete, da MF Flávio Augusto Rosa. Eu vou começar minha fala dizendo que bom que estamos aqui. E o estar aqui, eu acredito que é por conta das inquietações, né? Então, quando a gente se inquieta, isso é bom, porque a gente se mexe.
né? E isso é para todo o espaço que nós vivemos, seja na nossa casa, seja com a nossa família, seja com o nosso vizinho, e principalmente quando atuamos dentro de espaços que são coletivo maior. Eu, enquanto professora, eu sempre me inquietei. Eu me inquietei quando o meu aluno não aprendia. Eu me inquietei quando o meu aluno estava muito quieto, ou está muito quieto. E eu me inquieto também quando ele tem uma condição de vulnerabilidade, não é? Porque a gente tem necessidades, né? A gente tem necessidades, e essas necessidades elas nem sempre são preenchidas de maneira integral. E a gente, quando na fase adulta, a gente se defende, a gente briga, a gente grita, e a criança muitas vezes não. E o interessante das nossas vidas é quando a gente percebe que determinadas situações não estão boas. E aí a gente começa a também buscar outros que podem também nos ajudar, seja com uma sugestão, seja com uma doação, seja da maneira que puder, né? Muito bem posto pelo diretor da EME Greenfield, né? Então, ele tem muitas inquietações, como cada um de nós, né? E a gente, como professor, a gente tem o privilégio de poder perceber que a gente pode participar do avanço de alguém, ou de muitos alguéms, né? E que quando a gente faz parcerias, seja com a criança, com o jovem, com o pai, né? Isso modifica muito. Eu tenho o prazer de ver alunos voltando à minha direção e dizer assim, eu venci. Eu consegui fazer algo que me dá prazer. Eu consegui fazer algo que eu consigo preencher a minha vida, né? Então é desafio mesmo todos os dias que nós temos, né? E é um convite constante a todos, né? Participemos como pudermos, porque seja qual for a sua colaboração e o seu grito, com certeza eu acredito que a gente chega em algum lugar. A questão da inclusão, eu sou feliz por participar da rede municipal, porque a prefeitura ela tem avançado, né? De acordo com as buscas que se tem feito, né? O pai que vai lá com o seu anseio, né? O professor que está ali muitas vezes patinando, às vezes ele pensa, puxa, eu não estudei para isso, e eu estou angustiado porque eu não dou conta disso. Mas hoje também a rede ela tem amparado de maneira positiva, né? Tem nos proporcionado condições de formação, porque isso é fundamental. Não dá para a gente olhar para o outro e nem para nós mesmos, de forma que a gente entenda que nós damos conta sem que haja alguém que já estudou determinadas questões dentro da sociedade ou do ser humano, ou até mesmo do mundo. Então, assim, a formação é fundamental de fato, tá bom? Obrigado, bom dia.